Olá pessoal, eu aqui novamente. No vídeo passado, terceiro, né, esse é o quarto, eu prometi para vocês que eu falaria um pouquinho sobre os laudos dos psicólogos e também demais provas que a gente pode produzir aí ao longo do processo. Eu não fiz um script de como eu falaria cada vídeo. Eu estou falando mais ou menos da forma que as coisas estão aparecendo na minha cabeça. Eu acho que fica mais dinâmico. Eu acho que eu consigo falar com mais, vamos dizer assim, tranquilidade, do que ter que seguir aí um cronograma certinho, dividido por cronologicamente, como se dará a ordem de um processo. Então, mesmo porque cada caso é um caso, pode ser que nós já iniciemos com uma prova cabal de que o abuso existiu e pode ser que essa prova demore anos, sequer surja. Então, vou falar eu também não pretendo exaurir os temas que eu estou me propondo por cada tema, tá? Eu estou fazendo vídeos curtos sobre as principais questões que me vêm à mente nestes momentos, nesses minutos que eu estou falando com vocês. Então, não quer dizer aqui que eu estou exaurindo um tema. Cada tema aqui daria uma aula de 3 horas e mesmo assim seria impossível exaurir todas as possibilidades de um mundo concreto que é tão complexo, né? E diversas vezes aparecem coisas que nunca sequer foram apreciadas pelo Poder Judiciário. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os laudos dos psicólogos. A gente já pode propor uma ação com base em algum indício, algum relatório de psicólogo. Aqui entra toda uma questão se o psicólogo poderia disponibilizar o atendimento ou certas conclusões de um paciente que é criança e adolescente para a mãe, porque há um segredo aí, né, entre o cliente, que no fundo é a criança e o adolescente, com o psicólogo. Aqui eu estou falando para casos acima de 4 anos, abaixo de 4 anos não faz sequer sentido ter esse acompanhamento psicológico, pelo menos reiterado, né? Pode ser que você faça algum exercício de tentativa de escrita, alguma coisa de desenho, na verdade, perdão, para ver se por esse desenho manifesta alguma questão de ansiedade, raiva, etc. Mas também, novamente, peço ajuda aqui dos colegas que forem psicólogos ou conheçam psicólogos para que se voluntariem a falar aqui comigo nesse tema tão denso, tão complexo, tão trágico que é o abuso infantil. Então vamos lá. Eu posso iniciar o meu processo com base em algum relatório. Tem alguns psicólogos que disponibilizam relatórios no sentido de que a criança está apresentando elevados graus de ansiedade quando está na presença do pai ou na iminência de ver o pai, etc., mas sem dar muitos detalhes. Alguns psicólogos falam simplesmente que há algo ruim acontecendo, mas eles não podem informar a mãe por causa justamente desse segredo, esse sigilo entre paciente e profissional. Então, nesses casos em que o profissional não se propõe a apresentar nada, nem que seja um mini relatório, é interessante que você, até nos outros casos, né, que a pessoa realmente dá um relatório, que você peticione, se você for advogado, ou se você for outra parte, procure um advogado nesse sentido, que você peça, você pode entrar até com uma produção de provas prévia, antes de entrar com a ação mesmo, uma ação só para intimar o psicólogo, para que ele junte no processo realmente os atendimentos, as conclusões. Vai depender do magistrado entender que vai juntar somente as conclusões do relatório, ou se há, enfim, pedir um detalhamento do que está acontecendo. Às vezes o relatório ainda é inconclusivo, às vezes a pessoa está chegando a alguma conclusão e ela só coloca que tem indícios, né, perante o Poder Judiciário de que está acontecendo algo grave, que pode ou não ser abuso. É muito comum, nesses casos, ter laudos inconclusivos. É muito, muito comum mesmo. Infelizmente, mas é uma realidade, né? Como que você, a partir de uma conversa com uma criança de 3 anos, vai ter a certeza apotídica, a certeza cabal, né? De que algo realmente grave aconteceu, que um abuso aconteceu. Só se a criança tiver um desenvolvimento de fala muito acima, sabe? É inesperado mesmo. A não ser que, claro, você tenha aí um indício material, no sentido que eu citei no vídeo passado, né, de coleta de sêmen ou algo nesse sentido. Então, vários psicólogos podem participar desse processo. Hoje nós temos aí nas escolas
a obrigatoriedade de que psicólogos atendam as crianças que de fato estão apresentando algumas condições. E é muito comum a gente intimar a escola, não só para que o psicólogo fale o que ele tem presenciado, mas também a própria professora, a diretora, quem convive com as crianças com maior assiduidade, assim, né, com maior tempo. Então, a professora pode ser testemunha no processo, falar que a criança narrou algo para ela. Ela, a partir disso, já poderia até acionar o conselho tutelar, polícia, etc. E aqui eu também dou uma dica para vocês que não são profissionais da área, mas se deparam com alguma questão, seja o vizinho, seja um aluno que você está dando aula, conversem com a diretoria, no caso de escola, né? Ou acionem sempre, no caso de um vizinho, o conselho tutelar, narrem o que vocês imaginam que estão acontecendo, o que vocês sabem, porque esse tipo de omissão, neste crime tão grave, também é um crime, tá bom? Então é interessante que vocês não se omitam, principalmente se vocês souberem de fato que algo está acontecendo. Aqui, olha, abaixo de 14 anos, ainda que seja consentido o ato sexual, nós consideramos, o Poder Judiciário, Poder Legislativo, nós consideramos como estupro de vulnerável. Então, se você vê uma pessoa de 30 com uma de 13 tendo relações, falando abertamente que são namorados, etc., isso é um caso de pedofilia. É bom vocês saberem isso, porque acima de 14, por exemplo, vocês já não poderiam fazer nada, por mais que moralmente isso seja... vou até poupar meus adjetivos aqui, mas só do ponto de vista legal que eu estou falando para vocês, tá? Vocês só perderiam seu tempo e fariam inimizades em vão. Então vamos lá. Vocês também, ao longo do processo, podem contratar um advogado particular. Pode ser, quer dizer, a maioria, a esmagadora dos casos, o juiz ele entende que há necessidade de um acompanhamento psicológico e ele determina que um psicólogo do fórum faça esse acompanhamento. Porque esse psicólogo do fórum, ele é imparcial, ele não está sendo pago por nenhuma das partes, pelo menos não diretamente, né? Enfim, não vou ficar entrando aqui em questões de sucumbência, quem perdeu o processo, quem paga perito, etc. Estou falando assim, é um profissional que não foi escolhido pelas partes, que não recebe o dinheiro ali, estou te pagando por uma consulta, isso não é o caso. Então, são os profissionais técnicos do fórum. Então, além desses profissionais técnicos, é interessante que vocês, porque às vezes falha muito, às vezes esses atendimentos são horríveis. Eu tive um caso que era para debater sobre o abuso sexual e a psicóloga sequer estava sabendo do que seria abordado. Isso durante o atendimento. Ela começou a fazer perguntas normais, de padrão, de como que é a relacionamento com sua mãe, seu pai, sem saber o que estava acontecendo, sem ter lido, né? Porque acesso aos autos ela teve, com certeza. Então, assim, não podemos contar com o zelo, com o profissionalismo desses profissionais, que em sua esmagadora maioria são bons. Mas se você cair aí realmente na lei do azar, pode ser que você receba alguns casos aqui que eu já vi, né? Uns relatórios bem desconexos. Então é interessante que vocês, se tiverem condições financeiras, paguem um psicólogo particular para poder dar algum relatório, acompanhar também, né? Isso é possível. Alguns tipos de abordagem que serão feitas. O próprio atendimento do psicólogo você não pode interferir muito. Até o próprio advogado, há uma discussão se ele poderia apresentar quesitos. Quesitos são as perguntas que eu gostaria que fizesse. Então, só para vocês imaginarem, terem ciência do que eu estou falando, eu posso pedir perícia, por exemplo, de uma casa que caiu, mudando totalmente de assunto. E aí eu falo para o perito, que é um engenheiro, falo assim, a parede estava bem construída, tinha os pilares lá fundados na terra de quantos metros. Então, são os quesitos que eu apresento para que o perito, que realmente é o profissional da área, responda, para que depois eu possa dizer se houve negligência do pedreiro que construiu, da construtora, etc. Então, esses quesitos são perguntas que eu faço para o perito. Só que quando o assunto é psicologia, eu não posso interferir diretamente, porque quando eu faço uma pergunta,
o psicólogo, quando ele vai passar essa pergunta para a pessoa, eu estou interferindo no trabalho dele. Então, muitos juízes sequer oportunizam as partes a apresentarem quesitos por causa dessa independência da profissão do psicólogo. Esse vídeo está um pouco extenso, eu vou quebrar ele em 2, certinho, pessoal? Estou querendo não passar de 10 minutos cada.